sejam todos bem-vindos, tá, gente? Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês. E essa é a primeira vez que eu inicio um seminário respondendo perguntas. Eu já tenho aqui, antes de começar o seminário, já 3 perguntas. Geralmente as perguntas ficam no final, né? Mas já me enviaram 3 perguntas logo de cara no início, e se vocês me permitirem, eu quero responder logo essas 3 perguntas, e aí a gente vai adiante, porque terão muitas perguntas pra gente. Pode ser? Posso responder as 3 e depois vocês, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é bem interessante. Ah, tá faltando a Eronildes, né? Ela não entrou ainda. Mas daqui a pouco ela entra. Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte. Você pode falar um pouco sobre o protocolo da dieta que as pessoas fazem antes de tomar ayahuasca? Né? Essa é a primeira pergunta. Bom, vejam só. Claro que eu posso, né? Mas antes de ir direto ao ponto, eu quero primeiro agradecer pela pergunta, né? Porque eu acho que essa é uma pergunta muito lúcida, uma vez que existe poucas pessoas lúcidas no mundo, né? Então, o que acontece? Para que a gente possa compreender e receber algumas coisas de forma mais aberta, eu quero chamar rapidamente um dos meus gurus, né, Rubem Alves, para participar da conversa rapidinho, que não está mais entre nós fisicamente. É o psicanalista Rubem Alves, né? Ele tem um livro muito interessante que chama-se O Amor que Acende a Lua. É um livro muito gostoso. Nesse livro, O Amor que Acende a Lua, no tópico escutatória, se vocês acharem interessante, eu posso até enviar para vocês no grupo em PDF. Ele diz assim: todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. A nossa incapacidade de ouvir é a manifestação constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. É bem interessante essa colocação do Rubem Alves, né? Por quê? Porque após eu citar o Rubem Alves, eu quero deixar para vocês um alerta, que é justamente esse: de não se apressar em julgar, mas ter paciência nesse seminário, primeiro para ouvir. E aí depois que você estiver ouvindo, mastigando, comendo, digerindo, você vai ver se isso faz sentido para você ou não. Se fizer sentido, você vai ter que se perguntar: por que isso está fazendo sentido para mim? Se não fizer sentido, por que isso também não está fazendo sentido para mim? É importante a gente se indagar. Eu quero também citar outro filósofo antes de entrar na resposta. É um filósofo alemão chamado Martin Heidegger. Heidegger publicou um trabalho muito interessante também em 1959, que é chamado, o título desse trabalho é A Caminho da Linguagem. Alguns dos temas centrais que o Heidegger trabalha nesse livro são 3 coisas que mais me chamam a atenção nesse livro. Que ele trabalha a linguagem, que eu acho que vale a pena ler também, o silêncio e a escuta. Mas eu quero citar uma frase dele bem curtinha, que eu vejo que ela é extremamente psicanalítica. Nesse trabalho ele diz o seguinte, é uma das suas máximas: a fala do pensamento é a escuta. Por que eu acho interessante essa fala do Heidegger? Porque geralmente a gente fala antes de pensar. E ele diz que a gente tem que primeiro escutar o pensamento antes de falar. Parafraseando ele, seria isso, né? A fala do pensamento é a escuta. Então vejam só, dito isto, vamos à pergunta. A questão do chá é o seguinte:
Sempre existe uma recomendação de fazer essa dieta antes de tomar o chá, né? Por quê? Porque essa dieta pode fazer a diferença durante a expansão da consciência. Já que algumas pessoas quando tomam, ou a maioria delas, né, quando tomam chá ou vegetal, da ayahuasca, um dos efeitos é o enjoo, a pessoa fica enjoada, a pessoa vomita muitas vezes, sente tontura e diarreia, né? Então, depois que a pessoa toma esse chá, ou depois que a pessoa toma essa preparação, muitos segmentos não chamam de chá, nem vegetal, nem nada, chamam de preparação, que é um preparo, né? A maioria das pessoas começa a sentir o efeito entre 1 minuto a 60 minutos. Por exemplo, quando eu tomava o chá nos rituais, não chegava nem 1 minuto. Em 5 segundos, eu já estava embriagado. A força já me tomava e a expansão da consciência se abria na hora. O céu descia e a coisa ficava interessante. Mas cada um tem uma forma diferente, né? Cada espírito é um espírito. Então vejam só, as 3 dietas básicas no protocolo é o seguinte, né? Antes do sujeito tomar o chá, ele tem que fazer pelo menos 3 dias antes. Eu recomendo, sempre quando a pessoa me pergunta, 7 dias antes, mas até 3 dias antes, você deve se preparar, se abster de carne, né, vermelha, ou branca também, seja peixe ou galinha, álcool e outras drogas, incluindo a medicação controlada, masturbação e sexo. Essa é a dieta principal. Tem gente que só faz 3 dias antes. Mas quando eu vou tomar o chá, eu gosto de fazer 7 dias antes. Primeiro pelo valor simbólico na cabala judaica do número 7, que é um número perfeito. Então nós, de forma imperfeita, assumimos esse compromisso com o número 7 da numerologia judaica para você se auxiliar. Você está ajudando a você mesmo, não é os espíritos, é a você mesmo durante o processo. Então vamos lá. Por que não comer carne? Vejam só, existem várias respostas, mas do ponto de vista da digestão, a gente vê que a carne, feijoadas, né, são alimentos pesados. Então pode demorar aí pelo menos uns 3 dias para o nosso intestino, né, o nosso organismo digerir. É um alimento muito pesado para o nosso sistema digerir. Então se você come carne antes de tomar o preparo, você já vai pesado. Então se você vomitar, e a maioria vomita, o sofrimento vai ser muito grande. E o gasto de energia também será maior. Porque quando a gente toma um vegetal, a gente gasta uma energia do caramba. É tanto que depois a gente fica fraco, né? Então o que acontece? Você vai sofrer bastante, o seu esôfago também vai sofrer, porque você vai ter que expelir aquela alimentação, né? Então você vai se maltratar. E outra coisa, agora do ponto de vista energético, vibracional, quem estuda um pouquinho, ou alguém já viu algum vídeo, já ouviu, sobre energia e vibração. Sabemos que tudo é energia, né? Então o que acontece? A carne do boi e da vaca, e boa parte desses animais, quando eles vão morrer, o sistema celular desses animais, eles retêm a vibração do medo e do pânico. Eu já expliquei sobre isso várias vezes nas palestras sobre autismo. Inclusive, quem fala sobre isso muito bem é a Temple Grandin, naquele livro dela sobre o autismo, né? Aí o que acontece? Que ela fala sobre as vacas, que ela trabalha com animais de fazenda, né? Os abatedouros. Então o que acontece? Quando o animal vai morrer, quando ele está no abatedouro, ele sabe que vai morrer. E na hora que ele vai para o abatedouro, quando ele sabe que está chegando a hora, ele retém no sistema celular, no sistema nervoso, toda a vibração do medo, do pânico e da tristeza. É por isso que às vezes quando a gente compra uma carne, tem umas carnes que estão mais mole e tem umas que estão mais endurecidas, né, mais rígidas. Aí a gente tem o costume de falar assim, não, é porque esse é um animal velho, ou então porque esse animal estava doente. Não necessariamente. E às vezes até aquela carne que você come que aparentemente estava boa,
você passa mal. A digestão não pega bem, né? Então, nesse sentido, quando essas informações de medo, pânico e tristeza, elas entram no nosso sistema, pela via do sistema ou da carne desse animal, elas podem potencializar ou ampliar o medo, a tristeza, a síndrome do pânico e, consequentemente, a depressão no sujeito com a comorbidade do delírio. Isso do ponto de vista energético vibracional. Se você perguntar aqui em casa ou para a Débora se eu como carne, eu sou quase vegetariano. Mas não porque eu fiz um voto, alguma coisa assim, é porque eu não gosto muito de carne mesmo. Carne eu como uma vez ou outra. E é difícil eu comer, né? Eu não gosto muito. Mas falando do ponto de vista energético, isso pode gerar vários problemas para o sujeito que já tem uma predisposição a desenvolver um transtorno mental. E tem mais. Quando a gente come carne, existe uma outra variante, que a gente se torna cúmplice do assassinato do animal, ou seja, a gente contribui de forma indireta com esse crime de assassinato, que é a morte do animal que a gente comeu, e fortalece a indústria, esse mercado, né? E eu sei que o que eu estou falando pode soar um pouco estranho, mas infelizmente essa é a realidade. Esse mundo não é tão perfeito como a gente pensa e como Deus também não é perfeito. Esse é um dos temas que nós vamos falar. Estou começando assim devagar porque a gente vai falar também sobre a imperfeição de Deus. Porque se Deus fosse tão perfeito, Ele não teria feito a gente para cometer assassinatos. A gente precisa assassinar outro ser que não tem culpa de nada para poder sobreviver. Então, do ponto de vista metafísico e da revelação cósmica, nós estamos incorrendo em um crime, mas a gente banalizou, a gente normalizou isso como sendo normal, né? Então, essa é a primeira questão. Vocês podem fazer as anotações para depois vocês fazerem as perguntas e a gente conversar, tá? Só para não perder o raciocínio, a segunda é sobre o álcool, né? Por que evitar o álcool? Vejam só, na parte fisiológica, ou do ponto de vista da nossa fisiologia, nós sabemos já que o álcool ele é nocivo, né? Em especial o fígado, os nossos rins, né? Em grandes quantidades eles podem gerar um estrago no nosso organismo. E do ponto de vista da metafísica, como disse Aristóteles, né? Existem falanges espirituais, ou seja, o que é falanges espirituais? Agrupamentos de espírito agindo para um determinado objetivo, ou seja, do ponto de vista da espiritualidade ou do energético, um pouquinho que a Eronilde está entrando aqui. Seja bem-vinda, terapeuta Eronildes. Olá, meus queridos, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Eu tô fora do Rio, num lugar que a internet é uma beleza, eu vou entregar o que for possível aqui. Tudo bem, seja bem-vindo. Então vejam só, gente. Eu estava falando sobre o que mesmo? Esqueci aqui um pouquinho. Sobre o álcool e a energia. Ah, tá. Os falanges espirituais. Tá. Então, do ponto de vista energético, né, ou da metafísica, como disse Aristóteles, existem falanges espirituais ou agrupamentos de espíritos que se alimentam exclusivamente da energia de álcool e outras drogas. Quando eu falo outras drogas, inclui a medicação também, tá? Essas medicações que a gente compra no mercado, nas farmácias, que é legalizada. Eles são os vampiros, né? São vampiros. E se você tomar o preparo ou o vegetal cheio de álcool, por exemplo, quando você toma o álcool, vamos imaginar que você tomou álcool ou outra droga, você ingeriu outra droga e vai tomar o preparo, você vai para o ritual. Quando você vai para o ritual para tomar o preparo, essas falanges, elas vão te acompanhar. E aí quando você tomar o vegetal, o portal se abrir, na hora que a consciência se expandir, você pode ter uma experiência desastrosa.
porque eles estão com você e na hora que o portal se abre, eles é como se a torneira tivesse aberta para que eles possam sugar toda a energia que está no teu sistema. É por isso que tem muitas pessoas que levam peia, eles falam que levam peia, né? Tem gente que se joga no chão, sai correndo. É uma situação, cada um tem uma experiência diferente. O que isso significa? Significa que quando você vai tomar um preparo sem se preparar antes, você está autorizando que essas forças possam interferir na hora que o portal se abra. Ou seja, elas estão autorizadas a sugar tua energia e te perturbar. Então isso pode se tornar um desastre para a experiência da pessoa. A pessoa pode passar por tormentos mentais e emocionais seríssimos. E a pessoa pode pegar uma surra, né, como eu falei. Essas falanges podem aparecer para você e até mesmo incorporar em você e se tornar um parasita crônico na sua vida. Tem pessoas que durante o ritual, eles ficam incorporados. Aqueles que não ficam incorporados ficam perturbados. E ainda você abre uma janela para que essas falanges, ou pelo menos o cabeça da falange, se instale como um parasita no seu sistema e ele comece a gerar vários tipos de transtornos mentais. É aí que você vai no médico e não descobre. O médico pede os exames laboratoriais e não aparece nos exames. É aquilo que o Freud chamou de psicossomático. E como o Freud era psiquiatra, neurologista, fisiologista, então ele ficava mais no campo das neuroses, então ele falava psicossomatização. O Jung, como era mais da neurose e trabalhava com magia e energia, o Jung chamava psicossomatização da alma na espiritualização do sujeito. Então, o que acontece? Segundo a psicanálise, acontece uma cisão, ou seja, uma fragmentação da psique do sujeito. Então, ao invés de ajudar o sujeito no seu processo de cura, de pacificação mental, isso vai potencializar, o sujeito vai ficar mais acelerado, ele pode desenvolver, como eu falei, a síndrome do pânico, né? Ele pode ficar mais ansioso, mais inquieto, com ataques de raiva, enfim. Várias situações poderão ser potencializadas nesse sujeito. E, como vocês sabem, a minha tese de doutorado foi sobre o chá, né? Foi o vegetal. E nesses 2 anos de pesquisa que eu passei, na época, eu percebi muitas pessoas que conseguiram melhorar o seu quadro. Inclusive, na minha pesquisa foi citado 9 pessoas que ficaram curadas de transtornos mentais que tinham laudo, mas outras pessoas eu vi também que ficaram loucas e algumas ficaram perturbadas e desenvolveram depressão. Aí você fala assim, tá, então se você quer, mas o Daime não é uma droga? É uma droga, mas é uma droga diferente, né? É uma droga de portabilidade para o sagrado, para o divino. Agora, o grande lance é que essa força, ela é muito poderosa. E tudo que é poderoso é perigoso. É igual a energia da Kundalini. Quando a gente trabalha, nós vamos falar sobre a Kundalini também. Quando a gente trabalha na energia tântrica para potencializar a Kundalini, quando ela se manifesta, vai sim, Ironildo, vai ficar gravada. Só para a Ironildo se situar, gente. Ironildo, eu estou respondendo uma pergunta aqui que me fizeram, que é sobre o porquê do protocolo das 3 dietas antes de tomar o Daime, o chá, tá? O preparo. Aí eu falei da carne, estou falando do álcool agora. Então vejam só. Quando você entra em contato com essa força, seja a força da ayahuasca,
ou a força do Kundalini, essas duas forças elas são tão poderosas que elas podem gerar uma cisão psíquica no sujeito, como também ela pode te curar e expandir a tua consciência e você entrar em um estado de samadhi, que é um estado que Buda entrou, um estado de despertar. Agora, é preciso um preparo, é preciso um respeito, você tem que ter respeito pela força, né? Qualquer tipo de força é preciso a gente respeitar. Por exemplo, eu quero abrir um parênteses rapidinho antes de continuar aqui. Que primeiro quero agradecer a Mazé e o Hermógenes, meu amigo, pelo dia 24 maravilhoso que a gente passou lá na casa deles. A gente teve um jantar, participamos de uma confraternização com a família, foi muito gostoso. Fazia muito tempo que eu não... Falei até para a Débora que a gente não participava de um momento assim tão marcante, tão maravilhoso, tão divertido, tão legal. Foi renovador. Obrigado, viu, gente? E aí, isso foi no dia 24. Na segunda-feira, que era o dia 25, eu recebi uma avalanche de mensagens, para ser mais preciso, 16 mensagens no WhatsApp, com textos tipo jornalístico, jornais, um monte de gente tecendo crítica sobre o meu livro, né? O Dharma, o Karma e Pessoas Sem Alma, inclusive da Academia Grana de Letras. Descendo o cacete. Mas você vê, mas assim, eu agradeci eles, né? Pelo feedback, obrigado e tal. Por um lado, assim, o meu lado um pouco... sadomasoquista ficou alegre, né? Porque eu gosto de irritar as pessoas às vezes. Fiquei feliz porque, em certa medida, significa que o livro mexeu com elas. Elas leram porque elas citaram pontos específicos, vários pontos, argumentaram e tal. Então, assim, mas eu não dei asa, né? A gente não deve dar asa para cobra. Eu só agradeci o feedback e ok. Mas 15 foram de críticas, mas teve um elogio, né? Elogiou, disse que eu tive muita coragem e sensibilidade para trabalhar um tema tão sutil, tão importante como esse. Mas assim, uma coisa é você ofender ou criticar um escritor. Outra coisa é quando você critica ou blasfema contra uma entidade. Porque eu não vou nem falar o que me disseram, porque vocês não tem nada a ver com isso, mas só para você ver a falta de respeito, uma das pessoas falaram que eu já estava no inferno, a minha alma já estava aprisionada, porque eu era um blasfemo, um filho do diabo, um filho da pombagira, e começou a citar vários nomes. Então veja que a pessoa não tem respeito pelas entidades, né? Eu não fico preocupado nem com essa pessoa, né? Por que ela tem que ofender a pombagira? Por que ela tem que ofender os guias, os orixás? Não tem nada a ver com isso, né? A pessoa não sabe do que está falando para estar ofendendo assim, né? Mas tudo bem. Nós somos livres para se expressar, né? Agora, o ponto legal disso é que, de alguma forma, o livro está mexendo com alguém, né? Tá sacudindo os pilares das crenças vencidas, né? Então vamos lá. Voltando ao nosso tema, a outra observação em relação ao álcool é o seguinte: a física quântica, ela tem nos ensinado que nós, sujeitos da matéria, nós podemos servir de hospedeiros para energia positiva e negativa. Então vejam só, as consequências do vício no álcool, ou em outras drogas também, seja até drogas medicamentosas, né? Elas podem ser devastadoras para o nosso sistema. Isso é uma coisa que a ciência já comprovou, né? E a gente sabe já que os efeitos das drogas no nosso corpo, no nosso corpo físico, mental e espiritual, a presença constante desses elementos no nosso sistema celular, eles vão fazer o quê? Gerar distúrbios mentais e emocionais. Por conta da presença dos encostos. Onde tem uma reunião, gente, que há bebedeira e uso de drogas, tem presença de encosto. Falanges espirituais estão lá para se alimentar. Vejam só, quando a pessoa tem um desses encostos como parasita, existem alguns sintomas. Observe alguns sintomas que são oriundos justamente da presença deles. Vejam só, queda de cabelo constante,
Isso é um dos sintomas. Insônia. Você toma remédio, mas não consegue, tem um sono perturbado. Zumbido no ouvido, não para. Você sempre está sentindo zumbido no ouvido. Constantes tonturas, dores de cabeça, dores nas costas, nas pernas. Constantes dores abdominais, hipertensão arterial, arritmia cardíaca, que para você ver como essas forças, essas falanges são tão poderosas, o que é arritmia? É quando os impulsos elétricos do nosso coração não estão funcionando corretamente. Aí eles vão gerar dores no peito, tontura e desmaio. Ou seja, os impulsos elétricos começam a diminuir, começam a ser enfraquecidos, porque esses indivíduos, esses sujeitos, eles ficam sugando essa energia do nosso sistema. Então veja, as pessoas que são dependentes de álcool e droga, o padrão vibratório deles, do dependente, vai variar de 20 a 100 Hz. Segundo a tabela do psiquiatra e espiritualista David Hawkes. Segundo a tabela das emoções e da consciência do David Hawkes, a pessoa que é usuária de droga e de álcool constante, a vibração, vejam só, o nível vibracional dele é de 20 a 100, é muito baixo. Por quê? Porque segundo a tabela do Hawkes, a tabela do nosso nível vibracional, ele tem que vibrar no mínimo para estar normal entre 200 a 50 Hz. O que significa? De 200 a 50 nível de eletricidade no nosso organismo. Mas o sujeito fica numa baixa vibração. Por quê? Porque ele está alimentando falanges espirituais, espíritos que estão sugando a energia do sistema desse sujeito. Eles precisam disso. Inclusive, o David Hawkes tem um livro bem interessante, quem quiser adquirir para ler, muito bom, é um livro chamado Poder versus Força, os determinantes ocultos do comportamento humano. Vejam só, a segunda observação sobre o álcool é o seguinte, só para ficar mais didático, quando nós estamos no plano espiritual, nós somos as mesmas pessoas, nós temos que entender isso. Ou seja, somos as mesmas pessoas quando estávamos encarnados. Por quê? Por conta do nosso ego. Ou seja, quando a gente desencarna, o nosso espírito, ele vai manter os mesmos gostos e os mesmos padrões de pensamentos que a gente desenvolveu aqui nesse plano. Por isso a obsessão pelo consumo do álcool e de outras drogas, também ela vai para o outro plano. A diferença é que quando a pessoa está encarnada, ela vai tomar o álcool, ou seja, ela vai ingerir na forma física, né? Claro, evidentemente. Mas enquanto está na forma de espírito, ele não consegue entrar num bar e falar, me dá uma dose aí de cachaça, me dá um uísque, ele não consegue fazer isso, ele está em espírito. Então como é que ele vai se alimentar, né, desse vício? Como ele vai dar uma continuidade? Como espírito obsessor, se aproximando de uma pessoa que está encarnada, que também sofre com esse vício, né? E aí se inicia o processo de vampirização, ou seja, o espírito obsessor suga os fluidos energéticos do algo que está no corpo da pessoa encarnada. Para quê? Para que ele possa ter uma sensação de quando ele estava encarnado. E aí ele continua mesmo no plano espiritual sendo um dependente do vício. Porque às vezes as pessoas acham que só porque o sujeito desencarnou, ele já vai... Quem já assistiu aquele filme O Nosso Lar, você vê que ele dá umas pistas lá que a pessoa vai para um centro de tratamento, né? Mas não é assim, desencarnou, já vai logo direto para o centro de tratamento. Não é assim. Quando uma pessoa trabalha, ela está no nível de vibração baixo, ela não vai a 100% de tratamento. Por quê? Porque ela fica aqui nesse plano, ela não quer desapegar desse plano. Muitos nem têm consciência que já morreram. Então, a gente é atraído para aquele vício. Então as pessoas ficam aqui. Como é baixa vibração, ele fica atraído para cá. Ele não quer se curar. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou falando de forma assim bem clara, né? Veja só, o terceiro
A Ironildo está perguntando aqui se mede com a radiônica para saber. Também, você usa a mesa radiônica para saber se tem um espírito obsessor, e você também pode usar aquela tábua vibracional do David Hawkes, que eu acho que eu até usei com você, Ironildo. Com a Mazel, não sei se eu usei uma vez, ou com a Zildete também. Isso, aquela lá também a gente pode utilizar. Depois a gente pode fazer um teste também de como utilizar para saber se é um obsessor ou se é apenas uma somatização psíquica, né, ou fisiológica. Então vejam só, a terceira parte da dieta é o sexo. Aí fala assim, por que o sexo, né? Porque assim, ó, quando a gente transa com alguém, a gente compartilha energia, né? E essa energia que a gente capta de outra pessoa, ela fica reverberando no nosso sistema entre 3 a 6 meses. Então é muito tempo, de 3 a 6 meses, a gente ficar com a energia do outro no nosso sistema. E dependendo do tipo de energia que você capturar do outro, essa energia pode atrair forças que podem te acompanhar até o ritual, quando você for tomar o chá. Ou seja, você transa com alguém e você não sabe como que está o estado de espírito e psicológico, mental, vibracional desse sujeito. Você capta a energia dele e vai ingerir o preparo, a ayahuasca. Você pode ter experiências extremamente desconfortantes durante o processo. Por quê? Porque a borracheira, ela vai potencializar essa energia. E aí a experiência poderá ser um desastre para você, porque quando essa energia está no teu corpo, a borracheira ela potencializa, ela amplia de uma tal forma que você pode entrar num estado de sofrimento muito grande. A outra questão que eu quero esclarecer nesse sentido é o seguinte, é que durante a experiência metafísica, né, que é quando a nossa consciência se expande, a gente gasta muita energia. Por quê? Uma vez que a gente está em contato direto com essa força do mundo antimaterial, durante esse processo, você vai gastar muita energia, porque vejam só, você está no corpo físico, material, e está em contato com uma energia antimaterial. O nosso corpo não está preparado para essa energia. Então a gente vai ficar um pouco fraco. Então o que acontece? A única energia... Porque assim, ó, vejam só. Como é que a gente absorve energia? Existem várias formas. Mas a maioria das energias que a gente absorve por meio de alimentos, né? Alimentos, através do sol, da noite, da água, do suco. Mas a única energia que a nossa fisiologia consegue produzir de maneira interna é por meio da libido. Seja ela via estimulação, por massagem tântrica ou pelo sexo. Então vejam só, o que eu quero dizer com isso? Que quando você... O primeiro ponto eu falei que o perigo é porque você capta outra energia. O segundo ponto é que quando você goza ou chega ao orgasmo, você expele energia do seu corpo. Isso gasta energia e o seu corpo fica um pouco fraco. Então quando você tem contato com a força, é uma energia que você gastou antes de tomar desnecessária, porque você precisaria daquela energia para se manter concentrado durante o processo. Porque se você tem pouca energia, o que vai acontecer? A pessoa fica inquieta, ela fica com vontade de se levantar, ela fica querendo ir para a rede, ela fica querendo mijar, ela fica querendo olhar para os outros, ela fica inquieta. E o que é essa inquietude? O que é esse estado de inquietude? Perturbação mental. Tem pessoas que ficam com dor de cabeça, né? Então, e para você se manter concentrado, você precisa de energia e de pacificação mental. Mas quando você usa a energia libidinal, que é uma energia criativa, ela também pode potencializar a ansiedade no sujeito que já tem essa predisposição ou que já é ansioso. Aí quando ele toma a ayahuasca, se ele já for ansioso, aí pronto, na hora que a consciência se expande, buf, aí a mente dele fica como um liquidificador. Aí a pessoa pensa, que porra louca é essa que está acontecendo, rapaz? Então, pode acontecer várias coisas, né?
E então, assim, é importante você manter uma dieta até como forma de respeito e de se preservar, né? E do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista psicanalítico, essa energia é tão poderosa que mesmo o sujeito fazendo a dieta, mas se ele não tiver um estado vibracional pacificado, essa força pode gerar uma cisão no sujeito, ou seja, fragmentar a mente dele, numa instância psíquica, ele pode se tornar esquizofrênico. Ou a força vai potencializar a esquizofrenia, para aqueles que já têm uma predisposição, vai acelerar o processo, ou ela pode gerar uma esquizofrenia pelo nível vibracional do sujeito. Então, aí você fala assim, mas a força pode curar? Pode. Mas, na minha opinião, todas as pessoas que fazem uso da ayahuasca devem ter um acompanhamento, né? Deve ter um acompanhamento para que a pessoa possa ter um mestre, né, que possa lhe orientar, lhe dar algumas pistas de como você pode se comportar, como você vai poder lidar com essas experiências, né? Claro que a força ninguém controla, mas conforme você vai aprofundando, expandindo a sua consciência, o nível de agressividade da força ela vai diminuindo, a força vai se tornando mais sutil, mais delicada. O seu mestre interior começa a aparecer para você e conversar com você telepaticamente. Então ele começa a te guiar. O teu mestre começa a te guiar calmamente. Calma, como diz o Rubem Alves, de maneira calma e silenciosa. Mas na primeira vez que eu tomei ayahuasca, sem preparo algum, eu fiquei ensandecido durante 3 dias. Fiquei até doente, com febre, diarreia, fiquei enlouquecido mais do que eu já sou pirado. Porque a força se expandiu assim de uma forma muito agressiva. Porque eu já estava com aquela energia agressiva. Mas aí, conforme foi passando, a força já foi diminuindo e já veio de uma maneira mais sutil, né? O mestre se manifestou e começou a apontar o caminho das pedras de uma maneira delicada e refinada. Então, aí sim, tá. Aí tem o outro lado da moeda, né? Existe contraindicação? Eu sei que a pessoa não me perguntou isso, mas eu estou lembrando agora, eu vou falar. Contra a ayahuasca, contra beber ayahuasca, existe uma contraindicação. Segundo o CONAD, para quem não sabe, o CONAD é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. É ele que regula essa questão do uso da ayahuasca, viu? Então o CONAD, ele autorizou já, né? Tem um projeto de lei que já foi aprovado faz um bom tempo, acho que 2008, se eu não me engano. Eu não lembro direito, porque antes era proibido o uso da ayahuasca, né? Então ele é regulamentado e pode ser utilizado em rituais religiosos. Mas você não pode pegar ayahuasca para ficar tomando por aí assim, sozinho, de forma independente, é perigoso. Então tem que ser num ritual religioso, que é um ambiente controlado. Então, segundo o CONAD, o CONAD orienta que a injeção da ayahuasca é contraindicado para pessoas que já têm um histórico de transtorno mental. E é contraindicado também para pessoas, como eu já falei, sobre o efeito de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, né? E existe uma lista também que o CONAD orienta, ele acrescenta assim, uma lista de alguns medicamentos que não devem ser utilizados concomitantemente com a ayahuasca, né? Então você toma a medicação, aí vai tomar ayahuasca? Não, não é. Não pode. Quer dizer, não é que não pode, né? Eles falam que não deve, né? É uma orientação. Então, se você usa medicação e vai tomar ayahuasca, provavelmente a experiência não vai ser boa. Então, você tem que se abster. Então, qual é a recomendação? Não tomar fluoxetina, algumas medicações que eles recomendam. Citalopram, paroxetina, sertralina, imipramina, também é uma das medicações que não deve. Desipramina, clomipramina, venlafaxina, ou flaxina, perdão, o lítio, fenelzina,
Ritalina e por aí vai. São alguns que eu lembro, né? Então, nesse sentido, existe essa recomendação. Mas, só para finalizar essa questão da ayahuasca, eu quero dizer para vocês o seguinte, que agora eu estou me lembrando de uma entrevista que o Dr. Wilson, ele é um psiquiatra, o psiquiatra Wilson Gonzaga, ele deu uma entrevista no Jô Soares, quando o Jô ainda estava vivo, né, naquele programa, e ele trabalha com ayahuasca também. O Dr. Wilson Gonzaga, vocês podem até pesquisar ele no YouTube, hein? Ele trabalha com dependentes químicos. E ele usa ayahuasca também nesse trabalho da dependência. Aí ele falando sobre a ayahuasca, sobre os benefícios e tal, aí o Jô Soares falou assim, o Jô Soares perguntou para ele, né? Porque ele falou assim, ele contou uma experiência pro Jô Soares e falou que ouviu Deus, né? Ele conversou com Deus no transe. Aí o Jô Soares, como é provocativo, né? Falou assim, mas para falar com Deus é preciso tomar ayahuasca? É preciso tomar o vegetal para falar com Deus? Aí o Dr. Wilson falou assim, não. Para falar com Deus a gente fala em qualquer lugar, em qualquer hora, até no banheiro. Agora, para ouvir Deus, um dos caminhos é pela via da ayahuasca e a meditação. Eu achei muito interessante essa resposta dele. Porque realmente, para falar com Deus, a gente pode falar a qualquer hora, até no banheiro. A gente pode entrar no banheiro, orar e falar com Deus. Agora, para ouvir Ele é diferente. Para ouvir essa voz, essa consciência. Então, a Ironildes postou aqui, comentou aqui que não era proibido, né? Houve uma suspensão. Mas suspensão, Ironildes, é só uma forma chique de dizer que está proibido, né? Mas ainda bem que essa suspensão já caiu por terra, né? E agora todo mundo pode continuar os seus trabalhos, né? Então, nesse sentido, é claro que para compreender essa dimensão espiritual, a gente precisa desenvolver uma prudência e, consequentemente, o discernimento, que são habilidades importantíssimas, em especial no nosso mundo, cada vez mais complexo, né? E quero finalizar essa parte lembrando do querido Freud, que ele disse, a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Então, Freud disse que precisamos fazer uso dessa inteligência para a gente poder dominar os nossos instintos, no sentido de poder se conhecer para se tornar melhor e para poder ultrapassar a nossa cultura. Porque para o Freud a cultura é responsável por nos menorizar, né? Bom, existe uma outra pergunta aqui, que é se existe uma magia sexual para canalizar e expelir energia. Existe. Na verdade, existem vários rituais, né? Porém, para o neófito, ou seja, o neófito é o novo, é uma palavra do grego, né? Significa planta nova. Para o neófito, no campo espiritual, esse pode ser um tema um tanto constrangedor. E por que não dizer até imoral? Falar sobre magia sexual para muitos pode ser até imoral. O que acontece? Nesse sentido, a gente pensa o quê? Que a gente tem que considerar as várias concepções para objetivar o sexo. Por quê? Porque para muitas pessoas, cada um tem uma forma de pensar. O sexo é só para manter o casamento, o sexo é para procriar, o sexo é só para diversão. E cada um tem uma forma de olhar para isso. E para outros é uma forma de canalização de energia, né? O nosso eu inferior é apenas prazer. Mas o nosso eu superior, ou essa inteligência superior que habita em nós,
ela é diferente. Então, parte da nossa personalidade inferior, ela é limitada e dogmática. Por quê? Porque ela foi forjada a partir dos pilares da religião. Mas já a nossa consciência superior, ela faz o quê? Ela está ligada a essa energia sexual, ou libidinal, como chamava Freud, né? Que pode ser usada para curas espirituais, né? Para curas mentais, emocionais, físicas e sociais, né? Em especial para despertar a Kundalini, né? Então, existem várias formas, né? Por exemplo, quando você inicia um trabalho tântrico para fazer esse tipo de magia, você passa por 3 fases. Primeiro, uma fase de escutar a energia circundante dentro do corpo que a gente habita. Terceiro, a gente deve colocar a intenção na energia libidinal na hora do ato. E o terceiro, guardar o orgasmo. Ou seja, é um treinamento. Quando você está se masturbando ou transando, ao invés de você gozar de uma vez, você controla essa energia. Não solta toda vez. Você controla. Mas há uma alternação nesse processo. Mas para mim não ficar demorando muito sobre isso, eu quero falar para vocês rapidinho aqui, eu quero dar umas pistas para vocês sobre um dos tipos de rituais de magia, que é um dos rituais da magia goética, que é a magia que Salomão usava. Por isso que Salomão foi um dos reis mais poderosos do mundo, né? Ele usava magia goética, e não só isso, ele usava também para fins sexuais. É por isso que muitas pessoas não entendem por que a Bíblia diz, lá no livro de 1 Reis 11, 3, por que Salomão tinha 700 mulheres e 300 amantes. Um dos motivos, claro, que é porque era uma questão política, né? Ele correspondia aos acordos políticos que ele fazia, então ele casava com as princesas. Mas o segundo motivo é que ele usava essas mulheres para fazer rituais de magia sexuais. Para quê? Para equilibrar o próprio sistema dele, aumentar a vibração dele e o seu poder pessoal e econômico. Então vamos lá, vou dar umas pistas aqui para vocês em 7 passos. Primeiro passo, quando você vai fazer esse tipo de magia, você vai usar a ornamentação. Tem que pensar na ornamentação. O que é isso? Você deve preparar o ambiente. Você deve decorar e consagrar o ambiente onde vai ser feito o trabalho. E um dos ornamentos que não deve faltar é um círculo. Você tem que fazer um círculo com uma estrela de 6 pontas. O pessoal chama de estrela de Davi, mas ela é o símbolo de Salomão. O ritual sempre acontece à noite, né? Então você usa alguns incensos. Você pode usar o incenso almiscar, jasmim, rosa, orquídea e flores de lótus. Você pode usar óleos aromáticos, velas vermelhas, brancas e azuis. Geralmente é usado essas cores no ritual. Por que flor de lótus? Porque ele é um incenso da paz interior. E eles possuem propriedades terapêuticas capazes de despertar a sensualidade, né? A libido, a alegria, canalizar a energia positiva. Então você vai usar vários tipos de incenso durante esse ritual, né? Então, se for uma questão da sensualidade, para despertar a Kundalini e tal, você vai usar o que? Esses incensos que eu falei, né? Que vai despertar a alegria, a sensualidade, a libido, vai subir, vai equilibrar o sistema, vai canalizar a energia positiva lentamente e vai diminuir a ansiedade. Então o que acontece? Agora, já para limpeza energética é usado outros incensos. Quando você vai fazer um trabalho, um ritual de limpeza energética, você vai usar o incenso do arruda, do cânfora, eucalipto e mirra, né? Tem outros também. Quando você está no círculo lá e você está fazendo um processo de diminuição da ansiedade, potencialização das boas energias e potencializar a sexualidade no Tantra e na Kundalini, essa energia, aí você usa outro incenso também, que é o Dama da Noite, que você vai com mais calma, né? Enfim,
O segundo passo é a roupa. Você tem que pensar na roupa que você vai usar. Quando você vai fazer esse trabalho, por exemplo, a mulher deve vestir um baby doll branco e uma calcinha branca. Ou um vestido, né? Para fazer esse ritual. Ou pode ser um preto também. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do tipo de ritual que você vai fazer, você vai utilizar uma cor específica. Ah, sim, outra coisa. Além desse vestido, dessa roupa, desse baby doll, a calcinha dessa cor, a pessoa tem que se abster também de carne, de sexo e de álcool. E outros tipos de drogas 7 dias antes de fazer esse ritual. Terceiro passo. Durante o processo, antes da massagem tântrica ou até mesmo da penetração, tem que haver um exercício de respiração antes do ato. Os participantes, ou seja, o magista e a pessoa que está participando, a mulher, eles devem mergulhar juntos no exercício de respiração para abastecer todo o sistema celular. O que vai acontecer? Nesse processo, tanto o magista como a pessoa, a mulher, vai entrar num estado de relaxamento, vai clarear a mente, libertar a libido e vai libertar também, vai abrir as janelas para libertar as emoções e a sensualidade. Todo o aspecto da sensualidade que às vezes a pessoa fica travada, né, pelas crenças limitantes. Nesse sentido, o orgasmo começa a ficar mais intenso. A pessoa começa a sentir de forma mais intensa essa sensação no corpo dela, então ela começa já a sentir uma sensação de amor próprio, que é uma sensação que muitas pessoas nunca sentiram, essa sensação de amor próprio, que é justamente quando o sujeito começa a se sentir completo. Aí depois desse momento, a mulher vai se deitar, continua com o processo de respiração de maneira lenta e profunda, enquanto recebe os toques e as orientações do magista, né, ou do mago. Aí o que acontece? Depois desse processo nós vamos para a quarta etapa. Vejam que são várias etapas. Depois de 10 minutos ou 15 minutos de preparação, com alguns movimentos, né, em que o mago vai fazer e pronunciar algumas palavras mágicas, o mago vai se juntar a essa mulher ou a esse homem, né, que está deitado dentro do desenho da estrela de 6 pontas, para o ritual começar. O quinto passo, a partir que a pessoa está deitada na estrela de 6 pontas, com os braços abertos, as pernas abertas, vai começar então o ato sexual. Agora existe de duas formas. A primeira forma é começar o ato sexual evocando energias ou espíritos. Quais são esses espíritos? É um dos 72 espíritos que estão naquele meu livro, A Face Oculta do Rei Salomão, uma história de magia e poder, que são os espíritos da Goétia. Os 72 espíritos que governam o mundo. Esse mundo mágico, né, da Goétia. Então você vai escolher o espírito que você quer trabalhar e vai evocar ele. Então esse espírito vai colocar a pessoa no estado de transe, ou a pessoa pode ficar possuída completamente, e aí o orgasmo é uma sequência de orgasmos múltiplos, porque ele se alimenta dessa energia sexual. Ou você pode evocar só a energia mesmo de vibração, para aumentar a vibração da pessoa. Aí vejam só, o homem fica por baixo, né, caso seja para expelir energia. Agora, se for para canalizar energia, o homem fica por cima da mulher. Alguém fez uma pergunta aí para falar sobre o que? O terceiro passo? Eu não entendi direito aqui. Foi uma pergunta rápida aqui no chat. Qual é o terceiro? Professor, fui eu. Qual é o terceiro e o quarto passo? Que eu me perdi nos dois. O terceiro passo é o exercício de respiração. Onde a pessoa que está fazendo, a mulher e o magista, ou o mago, né, vão trabalhar exercício de respiração para relaxar todo o sistema, para liberar os pensamentos, clarear os pensamentos, né, libertar as emoções. O quarto passo vai ser composto por 10 a 15 minutos de preparação, onde o mago vai executar alguns movimentos com a pessoa, com a mulher que está deitada, e pronunciar algumas palavras mágicas, né?
para se juntar com a mulher, dentro da estrela de 6 pontas. O Hermógenes queria falar, Hermógenes? Qual é a diferença entre conjurar e evocar, Eliseu? São sinônimos essas palavras, né? Elas são sinônimos. É porque algumas correntes do ocultismo usam a expressão conjurar e a outra evocar. Mas dentro da magia, vamos dizer assim, da magia negra, eles dizem que só quem pode conjurar é um mago. E um aprendiz faz a evocação. Porque dentro dessa diferença é que o mago ele pode conjurar porque ele já tem experiência, ele já tem poder para gerenciar a presença do espírito no ambiente. E a evocação é feita por uma pessoa que ainda não é mago, ou seja, é um aprendiz, um neófito, ele ainda está aprendendo. Então ele pode invocar o espírito, mas ele não terá controle sobre o ritual, sobre o espírito durante o ritual. Ele apenas vai invocar, mas provavelmente ele não terá todo o conhecimento, ou seja, os fundamentos da magia, para poder gerenciar o espírito no ambiente. Por exemplo, você deve conhecer os espíritos, porque assim, quando você conjura um espírito, quando você convoca um espírito, a primeira coisa que você deve fazer, como ele se apresenta, é chamar ele pelo nome. Então você tem que saber qual é o espírito. Se você chamar ele pelo nome, ele te respeita. O que isso significa, respeitar? Significa que ele vai... Eu não vou usar o termo obedecer, né? Mas ele vai te respeitar e vai agir de acordo com o objetivo do ritual. Agora, se você não chama ele pelo nome, ele vai saber que você ainda é um neófito, que você não tem um domínio na magia porque você não reconheceu pela presença dele, pela energia dele. Então ele não vai te respeitar. O que isso significa? Significa que esse ritual pode sair do controle. Então, é mais ou menos isso, né? As palavras são sinônimas, mas é mais uma diferença de hierarquia. Não sei se respondi a tua pergunta ou ficou meio... Tá? É por isso que aqueles 72 espíritos, eles só devem ser invocados, não é evocado, é conjurado por um magista, por um mago experiente. Porque o mago vai saber reconhecer cada um dos espíritos na hora que ele se apresentar. Agora, isso não significa que você não possa fazer uma oração, que você não possa fazer um pedido para esses espíritos. Você pode. Mas agora, quando você invoca um espírito desse, você está pedindo para ele se manifestar. Então, quando eles se manifestam, a maioria daqueles espíritos lá, dos 72 espíritos da Goethe, que está no meu livro, eles são tidos como espíritos primitivos, Hermógenes. Porque o nível de agressividade deles é tamanho, eles são muito agressivos. Então, na hora que ele se apresenta, você já tem que chamar pelo nome, é como se estivesse puxando as rédeas do cavalo. Tipo assim, olha, eu sei quem você é, eu sei do seu poder e o que você faz. Então, eu tenho conhecimento. Quando eu era mais jovem, há uns 20 anos, eu comprei um livro do São Cipriano. Sem experiência, fui invocar um dos 72 espíritos numa fogueira, porque a gente acende uma fogueira de madrugada, entre as 10 da noite e as 2 da manhã, que é o período que ele se manifesta, e invoquei um, e ele apareceu na fogueira. Ele se manifesta com o rosto no fogo, sobre o fogo. Esse espírito quase me matou. Ele se apresentou de uma forma tão agressiva, e começou a me sufocar, que eu caí de joelho no chão, cheguei a desmaiar. Só que quando o meu corpo físico desmaiou, eu entrei no astral. Aí no astral eu pedi misericórdia, né, força para outra entidade que estava comigo, que me protegia, que me protege até hoje. E foi quando eu consegui sair desse imprensado. Mas foi uma lição muito dura para mim. E a partir daquele momento eu percebi que a gente precisa ter muito respeito quando a gente está trabalhando com esse tipo de força, porque eles são muito poderosos. Então a gente precisa respeitar, né? E para fazer a conjuração é preciso ter conhecimento dos fundamentos para que a gente possa não se prejudicar.
Porque se o resultado do prejuízo pode ser várias áreas, financeiro, amoroso, prejuízo emocional, mental, na família. Se o prejuízo não for imediato, mas vai ser a longo prazo, de 2 anos, de 1 ano, 2 anos a 5 anos, vai começar a acontecer, ou com você ou com o familiar, porque eles se tornam hospedeiros, eles encaminham um espírito da falange deles ou da legião para se hospedar ou em você, mas se você estiver protegido, ele vai procurar um parente seu, um filho, alguém que tenha um seu DNA, que esteja com as portas abertas, vamos dizer assim, para se tornar um hospedeiro. E aí ele começa a perturbar essa pessoa. E você fala assim, como é que eu vou saber? Porque a pessoa começa a apresentar uma mudança de comportamento e da personalidade. A pessoa ela era de um jeito, sempre foi daquele jeito, ela começa a ficar mais irritada, mais agressiva. Por exemplo, ela se torna uma pessoa mais insolente, ela às vezes não quer... Insolente no sentido de não ter mais a noção do respeito pelos pais, às vezes ela responde com palavras impensadas, ela é uma pessoa muito irritada e depois ela se arrepende. Mas você percebe que a pessoa com essa mudança de comportamento, ela está num estado profundo de perturbação mental. Mas se a pessoa for histérica, ela abre logo o jogo, ela grita, ela explode, ela chora, ela faz drama. Senão ela fica mais interna, mais fechada, mas de vez em quando ela explode e você percebe que aquilo não é normal. E mesmo a pessoa tomando medicação, você percebe que não dá jeito. Vejam só, o 6º passo, voltando aqui, durante a magia, como é uma magia sexual, o ideal é que o homem ejacule dentro da mulher. Mas se o propósito for energizar um talismã, que pode ser um anel, um cordão, uma corrente, um colar, aí a pessoa, na hora que for ejacular, o homem ele ejacula no objeto que vai estar dentro de um prato de barro, uma tigela de barro, para consagrar. Porque o sêmen contém muita energia vibracional e poder criativo. Aí o 7º passo é, depois do ato sexual, os dois, né, o magista e a mulher, ou a mulher e o homem, ou os dois homens, não sei, né? Os dois devem entrar num estado de meditação de no mínimo 15 minutos para canalizar toda essa energia do ritual, para que essa energia possa ser digerida no sistema do sujeito.